Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Esse pastor me deixa morrendo de vergonha, gente. Esse pastor é uma bênção. Glória a Deus. 2 Timóteo, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo aí. Na carta de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos. Oh, glória. Eu fiquei sabendo que eu iria ministrar e eu tinha uma palavra no coração. Essa semana Deus me visitou de uma maneira poderosa e me ministrou um outro texto. A partir do verso 6, meus irmãos. Olha o que diz. Já me dê aqui esse mistério, obrigado. Eu te amo, Senhor. Olha o que diz. Vamos ler no 3 todos juntos? 1, 2, 3. Sete. Oito. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso de número 3, para fechar. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Mais forte. 1, 2, 3. Curve sua cabeça. Pai de amor, nós te damos graças, meu Deus, mais uma vez, por esta manhã, pela tua palavra, pela tua presença, pelo testemunho. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, meu Pai, por estar conosco nessa manhã. E o pedido, meu Pai, é que o Senhor permaneça conosco, a falar conosco de uma maneira poderosa, Senhor. Que nós saiamos daqui totalmente diferente, Senhor. Ah, Senhor, prontos para viver tudo que o Senhor tem para nós. Então fique à vontade, Espírito Santo, e glorifique o teu santo nome nesta manhã de hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Você que pode, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Nesta manhã de hoje, irmãos, eu não vim pregar um evangelho de mediocridade. Um evangelho que diz que você deve viver em Cristo apenas sofrendo. Eu não vim pregar isso para você. Eu também não vim pregar a proposta de muitos dos dias de hoje. Qual a proposta? Da teologia da prosperidade. De que você está salvo e que agora é só vitória. Não, eu não vim pregar também isso para você. E o que você veio pregar, pastor? Eu vim hoje na qualidade de Paulo. Eu vim na qualidade de Paulo para encorajar os Timóteos que estão fracos na fé. Para fortalecer as mãos que estão fracas e aqueles que estão caídos se levantar novamente na presença do Senhor. Não, eu não vim hoje com a teologia da prosperidade, mas eu vim hoje para profetizar como Ezequiel no vale. Eu vim profetizar vida, e aquilo que está morto, te prepare, porque hoje o Senhor vai trazer vida. Aleluia. Mas permita-me dizer uma coisa antes. O sofrimento não é na vida do cristão apenas. O sofrimento na vida do ser humano é uma constante. Vou repetir isso. O sofrimento na vida do cristão e de todo ser humano é uma constante. Ora
nós sofremos por amor, ora nós sofremos por problemas de saúde. Ora a gente sofre por não alcançar alguns objetivos. Mas a gente sofre também por não sermos cuidadosos com as nossas palavras. Como diz Provérbio 21. A gente sofremos por nossos atos, nós sofremos por nossos impulsos, nós sofremos por nossas atitudes. Veja, que ainda nós sofremos com catástrofes, sim ou não? Sofremos com epidemias, sim ou não? Então, ou seja, na vida do ser humano, o sofrimento é uma constante. Sofrimento na vida de todo ser humano é uma constante. Só que hoje eu não vim falar sobre esse tipo de sofrimento. Eu vim falar sobre outro tipo de sofrimento. Me permita dizer uma coisa aqui, nessa manhã de hoje. Sabe por que eu não prego nem em um extremo e nem em outro, nem a teologia da prosperidade também eu não prego que para viver em Cristo é só sofrimento? Porque estes são dois extremos. Repita comigo, estes são dois extremos. E já dizia Dr. Martin Lloyd Jones, que o pai dos extremos é o diabo. Então o que você vai falar hoje, pastor? Coloca para mim aqui Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses capítulo 1, verso de número 29. Olha só o que diz. Porque a vós quem? Igreja, nós, foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então a gente não recebemos apenas o privilégio de crer em Cristo, mas nós recebemos o privilégio também de padecer Ih, a igreja desanimou agora. Isso que Paulo disse aqui, Jesus já disse isso lá em Mateus 5. Coloca para mim Mateus 5, verso 11. Jesus ensinou isso e Paulo está fortalecendo isso. Mateus 5, verso 11, olha o que diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha. Verso 12: mas exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a gente vamos padecer alguns sofrimentos. Por quê, pastor? Por simplesmente sermos parecidos com Jesus. Eu não tinha essa mensagem, mas eu sei que isso aqui nessa manhã tem endereço, tem pessoas precisando ouvir isso. E você hoje vai sair daqui diferente para a glória de Deus, em nome de Jesus. Escute isso. Ou seja, Cristo nos alertou que nós iríamos o quê? Padecer muitas coisas. Deixa eu te dar um exemplo disso. Quantos de nós não sofremos com piadinhas por ser cristão dentro de casa? Quanto de nós não sofremos piadinha no meio da família por sermos cristãos? Lá no trabalho, na faculdade, tudo por professarmos quem? Cristo. E a pergunta é: nós estamos fazendo mal? Não, nós estamos fazendo bem. Mas peraí, nós estamos padecendo por fazer o bem? Sim. Jesus falou que nós iríamos padecer por fazer o certo.
E a palavra para mim e para você é, coloca aqui para mim Gálatas 6, verso de número 9, por favor, eu vou profetizar. Já levante sua mão lá em cima. Levante sua mão, Gálatas 6, 9. Segure tua mão lá em cima e eu profetizo. Mas não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não desanimem, permaneça fazendo o bem. Aleluia! Não, eu sinto uma graça de Deus aqui. Levanta a mão, levanta a mão. Isso começa a glorificar, porque Ele já está fortalecendo vidas aqui nessa manhã. Ele já está levantando o caído. Ele já está animando o desanimado. Seja renovado pelo Espírito de Deus aqui nessa manhã. Aleluia! Escute outro exemplo. Quantos de nós não somos odiados por outras pessoas por simplesmente sermos cristãos? A pessoa fala com nós hoje, aí ela descobriu que nós somos cristãos, quando é amanhã não quer nem olhar na nossa cara. O que aconteceu? Não, é porque se é cristão eu não me envolvo com esse tipo de gente não. Olha, gente, eu ouvi relato de pessoas, Adriano, que por ser cristão perdeu o relacionamento. Como assim, pastor? Porque ela quis fazer tudo de maneira correta. Não quis o quê? A carroça na frente dos bois. Ela respeitou o tempo. E aí, porque a pessoa que estava com ela não queria respeitar esse tempo, falou: eu estou caindo fora. Estava padecendo o quê? Por ser cristão. Por fazer o que é certo ou por fazer o que é errado? Por fazer o que é certo. Elemachúria cantoregalavachúria. A Bíblia diz que Jesus está lá no Calvário. Jesus está crucificado. Tem dois homens que estão com ele. Um do lado direito, do lado. Um vira para ele e diz: olha lá, salvou tanta gente, salva-se a si mesmo. Mas está na mesma? Está na mesma condição. Está vivendo a mesma coisa. Alá chorecamaio. Mas está dizendo: salvou tanta gente, salva-se a si mesmo. Eba xúria. Mas ainda que não seja cristão, Deus desceu na terra e falou na boca do outro que estava do lado: psiu, nós estamos vivendo o que estamos vivendo porque nós erramos. Mas esse daí, ele está padecendo, não foi porque errou, ele não fez nada. Ele não fez nada. Oh Jesus, ele vira para Jesus e diz: Jesus, por favor, lembra-te de mim quando entrares lá. Jesus falou: hoje mesmo, não, hoje mesmo, você vai estar comigo lá no paraíso. Não, alguém não pegou, levanta a mão que eu estou profetizando, irmão. Hoje eu estou, olá, Xúria. Você pode estar vivendo situações difíceis, padecendo pelo certo, mas deixa eu profetizar: tem justificação de Deus descendo para você. Deus vai te honrar no meio dessa situação. Quantos creem nisso, gente? Quantos creem? Meu Deus do céu. Hã? Isso é muito forte, gente. Vamos se animar com a palavra de Deus. Ô glória, a Tati já está dando glória ali, né, Maroa? 2 Coríntios capítulo de número 4, por favor, verso 16. Irmão, isso aqui é para dar glória, irmão. Isso aqui é para dar glória. Por isso, não desanimamos, embora existe exteriormente, estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. 17.
pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos estes sofrimentos. Oh glória! Não, você está padecendo, mas de glória. Você está chorando, mas de glória. Você está chorando, mas continua vivendo o propósito de Deus. Faz parte da caminhada. Meu Deus do céu. Eu estou pregando hoje para a gente aqui como o profeta Jeremias também. O que aconteceu com o profeta Jeremias? Jeremias estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Jeremias estava anunciando a palavra que Deus colocou na boca. Jeremias não estava fazendo nada demais. Porém, os homens estavam indo todos contra ele. O sacerdote do momento deu uma surra nele. Castigou a vida do profeta Jeremias. Mas Jeremias capítulo 20, verso de número 9, coloca para mim por favor. Jeremias capítulo 20, verso de número 9. Olha o que ele vai dizer. Mas eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Esse é Jeremias falando. Senhor, eu estou cansado de sofrer. Eu só estou passando tudo isso por causa por anunciar a tua vontade. Mas olha o que eu disse. É como se um fogo ardesse em meu coração, e um fogo dentro de mim, e estou exausto tentando contê-lo, e já não posso mais. Levante a mão que eu vou profetizar, irmão. Não, hoje nós vamos sair daqui diferente. Você pode ter entrado aqui dizendo, Senhor, eu desisti de ministério, eu não louvo mais, eu não prego mais, eu estou pensando que esse é meu último culto, mas eu vim profetizar. Hoje vai arder esse fogo dentro de você 10 vezes mais. Vai queimar 10 vezes mais. 10 vezes mais. Deus tem para você um ministério abençoado, e você vai ser usado por esse Deus poderoso. Então entenda que padecer por causa de Cristo nós iremos padecer. Por falar a verdade lá no serviço, irmã, a gente vai padecer. Gente, eu estou falando de padecer por Cristo. Eu não estou falando quem está encrencando com a família, encrencando lá no serviço, de repente sendo funcionário pior de todos e dizendo que está sofrendo perseguição. Não é esse tipo de perseguição que eu estou falando. É, né? Porque tem pessoa que arruma perseguição para si. É, né? Tem pessoa que caça problema para si. É, né? Ele não é conhecido como crente na família, é como encrenqueiro da família. Não, olha lá. Oh, Jesus está glória. É ou não é, gente? Eu estou falando de padecer por conta de Cristo. De padecer por causa do nome do Senhor. De repente entrou pessoas aqui nessa manhã dizendo, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto se eu estou fazendo tudo certo? E eu estou sendo a resposta de Deus hoje para você. Porque aqueles que querem seguir o Senhor piamente, disse Paulo, sofrerão perseguições. Mas escute isso, vamos entrar no texto. Quem escreveu essa carta a Timóteo foi um homem por nome de Paulo. Repita comigo, Paulo. O apóstolo Paulo. E a pergunta é, quem era o apóstolo Paulo? Quem era, Adriano? Quem era, presbítero Wellington? O apóstolo Paulo. Primeiro, ele era um apóstolo, levantado por Deus, levantado por... Em Timóteo você vai ver, acho que 1ª e 2ª Timóteo também, 2 vezes, ele dizendo que ele é apóstolo, profeta e doutor dos gentios.
Ele sabia quem ele era Deus e para que ele foi chamado. Isso estava firme dentro dele. Mas perceba uma coisa, que Paulo, além de ser o que era, ele era um estabelecedor de igrejas. Repita comigo, Paulo era um estabelecedor de igrejas. Então, para tudo quanto é canto onde Deus levou ele começava um trabalho lá. Deixava a igreja aqui e ia para um outro canto. Ele começava um trabalho aqui, estabelecia, ia para um outro, e assim ele foi indo. Foi sendo estabelecida as igrejas. Tanto é que você vai pegar o Novo Testamento. Paulo, se não me falha a memória, ele escreveu 13 cartas. Quantas? E quase todas, se não todas, se não me falha a memória, foi direcionadas a cada uma dessas igrejas que foram fundadas. Mas perceba uma coisa. Então Paulo, ele era apóstolo, ele era estabelecedor de igreja. E o que mais que Paulo era? Paulo era alguém experimentado por Deus. Repita comigo, Paulo era experimentado por Deus. Vamos ver o currículo do homem, o quanto que ele foi experimentado por Deus? Escuta aqui, coloca para mim aqui 2 Coríntios, por favor, capítulo de número 11. O que a gente vamos ler aqui, ele não passou para ter uma porta de emprego. Ele não passou tentando conseguir uma casa. O que ele passou aqui é só por anunciar o evangelho. Segura as pontas. 2 Coríntios 11, por favor. Versículo de número 23. Gente, escuta aí, vamos ler com carinho isso aqui, pelo amor de Deus, hein? Olha só. São eles servos de Cristo? Uma pergunta dele. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 24. Gente, coloca isso aqui na cabeça. Ele está passando essas coisas aqui por quê? Por quem? Gente, vamos embora. Não, gente, eu vou embora, pelo amor de Deus, eu parei. Ele está passando tudo isso aqui por quê, gente? Por amor a? 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 25. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. 26. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Continua, por favor. Trabalhei arduamente, muitas vezes. Trabalhei o quê? E muitas vezes ele trabalhou para se sustentar na terra que ele estava, para continuar pregando o evangelho. Escuta isso aqui. Muitas vezes fiquei passei fome e sede, e muitas vezes fiquei suportei frio e 28 para encerrar. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a preocupação com todas. Tudo isso aqui que ele está vivendo, ele está sofrendo por quê, gente? Agora deixa eu te perguntar, por causa daquele seu encarregado que está perseguindo você, você vai negar a fé? Por causa da sua família que estão levantando um burburinho lá contra a sua vida, você vai desistir mesmo da fé? Você vai continuar essa oraçãozinha dizendo: Senhor, eu vou retroceder, porque para mim não dá mais. Peraí, o que é que você está vivendo? Você não está suportando? Não, levante sua mão que eu vou profetizar, Timóteo. Não, aqui está cheio de Timóteo, e eu profetizo que o Senhor está te dando força, te revestindo com a armadura, e você vai avançar, você vai avançar, você vai avançar.
vamos avançar. Não, levante a mão que eu vou profetizar. Está descendo os mistérios aqui hoje, Luiz. Nós somos a igreja que Jesus disse, a igreja edificada por Ele, que vai atacar as portas do inferno e elas não prevalecerão. Nós somos essa igreja militante na terra. Aleluias. Cheia, caia, sérgia, relemaia, esteia, la calamaraui, remanjui, canalara, súria. Seja fortalecido nessa manhã por Deus, seja renovado por Deus, seja animado por Deus. Não, tome por exemplo o nosso Cristo. Oh Jesus da glória. A Bíblia diz que Jesus ficou a noite na prisão. Ficou a noite na... Por que Jesus está sofrendo? Gente, por fazer o errado ou por fazer o certo? Por fazer o... Está lá na prisão, está tomando um monte de soco, chute, está sendo esfido, foi açoitado, foi colocado na via dolorosa. Aí lá vai ele com a cruz dele. Remachei, renoia. As costas, as feridas estão abertas. E ele aqui, Pai, me ajuda. Neia Súria, Menjoia, Calara Sérvia. Ele chega no Calvário. Pregos ultrapassam o pé dele e as mãos dele. Ele está lá, não desistiu. E ele dá um grito dizendo: Pai, está consumado. Não, você não entendeu. Vai adiante. Se levanta, Timóteo. Prossegue. Cheia. Essa é manhã de fortalecimento. Você vai cantar sim, claro que você vai. Você vai tocar sim, você vai continuar. Você vai continuar o trabalho de evangelismo sim, claro que você vai. Você vai continuar orando pelaquela pessoa, claro que você vai. Você não vai desistir, Timóteo. Se coloca de pé e avance. Meu Deus do céu. Dá um manto aqui, gente. Não é? Fazia tanto tempo que eu não pregava assim. Hoje eu tô doidão por Deus, tô não. Tava pregando calminho, mas hoje Deus tomou aqui. Alara Shúria, Caio, Sérgia. Vamos ver o cenário que está acontecendo no tempo que Paulo escreveu isso aqui. Então eu falei que quem escreveu a carta a Timóteo foi quem? Paulo. Paulo primeiro era apóstolo. Paulo era estabelecedor de igreja. Paulo era alguém experimentado. Sofreu ou não sofreu por causa do evangelho? Pastor, você está dizendo que eu vou sofrer tudo que esse homem sofreu? Misericórdia. É ou não é? Gente, será que eu aguento? Isso foi por conta do ministério que Deus tinha com ele. O que Paulo está sofrendo, ele está sofrendo por conta do ministério. Deus deu algo para ele. Mas Deus também te deu algo. E você está sofrendo de acordo com o que Deus te... Amém? A Bíblia diz que Jeremias está sofrendo por pregar a verdade. Está sendo açoitado, sendo... A Bíblia diz que Daniel está no palácio
sofrendo algumas coisas também. E está o quê? Firme com Deus. Mas no mesmo tempo Ezequiel está lá no exílio. Fazendo o quê? Anunciando a palavra mas vivendo outro tipo de sofrimento. Mas todos estão vivendo, tudo que estão vivendo por conta da mesma causa, o que é a vontade de Deus. Está entendendo? Escuta isso. Então nós entendemos quem foi que escreveu e quem era Paulo. O que é que estava acontecendo nesse tempo aqui, que Paulo escreveu essa carta? Primeiro, Paulo, ele estava preso. Repita comigo, Paulo estava preso. Essa era a terceira prisão dele. A Bíblia vai relatar 2. Você estudando mais a fundo, você vai entender que era 3. Capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo foi preso. Por quê? Porque expulsou um espírito de adivinhação da vida de uma mulher que estava dando lucro para homens. Fez mal ou fez bem? Fez mal ou fez bem, gente? Está preso por essa causa. Segunda prisão. Paulo, ele foi preso em Atos capítulo de número 21. Ele desce para Jerusalém. Um profeta, antes de ele descer para Jerusalém, fala: esse homem desse cinto aqui, com quem eu estou me amarrando, ele vai sofrer muita coisa. Ele vai sofrer muita. Mas Paulo falou: gente, não tente me convencer de não ir. Eu sei o que Deus me chamou para fazer e eu vou para cima. Lá vai Paulo. Desceu para Jerusalém. Por conta de inveja. E por conta de imaginarem que Paulo colocou um homem grego dentro de uma sinagoga, falou: esse homem tem que morrer. Esse homem tem que ir. Ele foi preso. Pela segunda vez. E lá vai Paulo viajar para tudo quanto é canto. Paulo em Roma é solto, que ele foi parar lá em Roma para ser julgado. Terceira prisão dele. Paulo foi solto, tudo bem. A Bíblia, os estudos, aliás, você indo um pouco mais a fundo, estudando agora a história da igreja, você vai ver que um imperador por nome de Nero, era um homem cruel. Ele incendeia a cidade de Roma e coloca a culpa nos cristãos. Vou repetir. Nero é um imperador cruel. Ele ateia fogo na cidade e diz: foi os cristãos. E quem é líder dos cristãos? Quem é líder dos cristãos? Paulo para a cadeia. Mas quem ateou fogo? Quem? Nero. Obrigado, meus irmãos. Paulo está preso justamente ou injustamente? Justamente ou injustamente, gente? E aí, por conta dessa mentira que Nero inventou, ele vai matar um monte de cristãos. Uns vai morrer torturado. Outros, ele vai fazer de tocha humana. Vai morrer pegando fogo. E outros vai ser jogado na arena para ser comido por leões ferozes. E Paulo está onde? Cadeia. Não entendi, pastor, por que de tudo isso. Eu te explico. Nós lemos aqui, eu não sei como Paulo ficou sabendo disso, mas Paulo soube de detalhes do que estava acontecendo com Timóteo. Ele escreveu: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Timóteo, você recebeu de Deus algo espiritual quando nós impomos as mãos sobre você, mas está apagado. O meu rogo a você é que despertes isso. Mas por que é que ele está falando isso para Timóteo? Vamos parar para pensar. Imagine você tendo um pastor
Imagina o nosso apóstolo. Gente, o homem não sai da cadeia. O que está acontecendo? É ou não é? Gente, pelo amor de Deus, o homem foi preso uma vez. O homem foi preso 2 vezes. E está sendo preso a 3ª vez. O que está acontecendo, apóstolo? É ou não é? Então imagine a cabeça de Timóteo. Escuta. Paulo está em Roma. Timóteo está lá do outro lado. E os burburins que se ouve é que Paulo foi o malfeitor que começou tudo isso aí. E não tem uma testemunha para se levantar a favor de Paulo e dizer: ele é inocente. Não tem um para se levantar e dizer que ele é inocente. Mas esse homem é acusado, preso pela 3ª vez, está lá dentro da prisão e está animando quem está de fora desanimado, e dizendo: Timóteo, desperta o dom que há em ti, Timóteo. Timóteo, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Desperta o dom que há em ti, Timóteo. E ele vai mais profundo, irmão. Ele vai mais profundo. Ele diz assim: não te envergonhes de mim, nem de Cristo. Mas por que Timóteo iria se envergonhar de Paulo e de Cristo? Porque o homem está preso pela 3ª vez e todo mundo está dizendo que foi ele o culpado. E sobre o ombro de Paulo pesa todas aquelas vidas que foram mortas com fogo, que foram torturadas e que foram lançadas para os leões ferozes. Ele é a Shúria Kandorawi. Mas o preso, acusado, difamado, perseguido, está dentro de um lugar, de uma gaiola, de uma cadeia, e está escrevendo, cheio do Espírito Santo: ó Timóteo, desperta o dom que há em ti, Timóteo. Ele é a Shúria. Gente, isso aqui é muito profundo. Olha o que ele vai dizer, olha o que ele vai dizer no verso de número 7. Deus não nos deu um espírito de temor, Timóteo. Coloca o verso 7 aqui, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso número 7. Eu vou ler com vocês, igreja. Ele é a Shúria Kandorawi. 2 Timóteo 1, verso de número 7. Olha, isso aqui é muito profundo, gente. Pois Deus não nos deu um espírito de, mas de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio, Timóteo. Se levanta, rapaz. Eu não sei como é que você se encontra aqui nessa manhã. Eu sei que essa palavra tem endereço, o Senhor que me deu ela, e deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levante a mão, pronto, eu vou profetizar. Timóteo, desperta o dom que há em ti, Timóteo. As situações, as provações, as lutas não pode fazer você desanimar e parar na fé. Você precisa se permitir ser usado por Deus. Então se levante e volte a exercer o que Deus te entregou, Timóteo. Eu concluo a mensagem. Olha isso. Olha o que ele diz, verso 8. Olha o que ele diz: não se envergonhe de mim que sou prisioneiro, mas suporte comigo os sofrimentos pelo... Aqui ó. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo... Coloca para mim 2 Timóteo ainda capítulo 2, verso 3. Vamos ler, para reforçar isso aqui que Paulo está dizendo. Olha o que diz: suporte comigo os meus, como que? Um bom soldado de... Gente, quando está tendo uma guerra,
O soldado está lá com a arma. Numa guerra é matar ou... Vamos lá, gente. Numa guerra é matar ou... E para você avançar e ganhar campo, você precisa atingir o inimigo e avançar. É ou não é? Vencendo o medo. É ou não é? Vencendo todo aquele impacto dos barulhos de tiro, de carro de guerra. É ou não? Você não precisa avançar. Um soldado faz isso. E é com essa alusão que Paulo está dizendo para Timóteo: nós estamos no meio de uma guerra, irmão. E não dá para você ficar atrás da trincheira chorando e com medo. Você precisa se levantar e usar o que Deus colocou na sua mão. Qual é a arma que Deus colocou na sua mão? E ir para cima do inimigo. Tem vidas que estão perecendo, tem almas que precisam ouvir a palavra de Deus. E Deus te capacitou para isso, Timóteo. Então nessa manhã de hoje, Timóteo, se coloque de pé. Pegue a sua arma na mão e avance, Timóteo. Quantos recebem isso, gente? Coloca para mim, por favor. 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 13. Isso aqui é o Senhor falando para nós. 1 Pedro 4, verso de número 13. Vamos ler isso. Olha o que diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande... 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Verso 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pastor, então quer dizer que servindo a Jesus Cristo nós sofreremos? Sim. Padeceremos algumas coisas? Sim. Viveremos situações desconfortáveis? Sim. Mas nós temos a promessa. Coloca para mim 2 Timóteo 2, verso 11. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também. O próximo verso 12, a parte A: se perseveramos ou se sofremos com ele também, você participa do sofrimento dele aqui, mas nós iremos participar com ele da glória dele lá. Não abaixe sua cabeça, Timóteo. Você precisa avançar, Timóteo. Se coloque de pé, por favor.